Olá, meus irmãos, boa noite. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de estudo, mais um momento devocional da Igreja Presbiteriana de Vila Linópolis. Meu nome é Lucas Boninho, ao meu lado está a minha esposa Nelise e estamos muito contentes mais uma vez. Temos a oportunidade de estarmos aqui juntos, podendo cantar louvores, podendo estudar a palavra de Deus. A nossa igreja, se você não nos conhece, a nossa igreja fica localizada na rua Peregrino de Oliveira Lino, número 228, Vila Linópolis, em Santa Bárbara do Oeste. Nós, no ano passado, retornamos nossos trabalhos, nossos cultos, só pela manhã, às 10 horas. Então você é nosso convidado, caso queira participar conosco. Nós ali estamos seguindo todas as recomendações, todo o protocolo certinho. No ano passado tivemos um culto muito abençoado, um culto muito gostoso, podendo rever alguns irmãos. Você é nosso convidado para novamente no domingo estar conosco. Lembrando que também será transmitido ao vivo via YouTube. Vamos louvar o nosso Deus. Convido a você a cantar, soltar a sua voz, não para mim, não para minha esposa, mas sim a Deus, reconhecendo que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus merecedor de todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Cantemos. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja agradecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Sim, nós louvamos o nosso Senhor, reconhecendo que Ele é soberano sobre tudo, sobre todos. Louvado seja o nosso Deus, que tem cuidado de nós a cada dia, que possamos continuar a louvar o nosso Deus. E louvor não é somente esse momento de cânticos, mas louvor é o reconhecimento por tudo que Deus faz, que possamos sempre viver em gratidão, reconhecendo que Ele é um Deus bom, um Deus
que cuida, que nos protege, que está ao nosso lado a todo tempo. Continuemos louvando ao nosso Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, começo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Bom, meus irmãos, indo então, antes de irmos para o nosso momento de estudo, né, meditação da palavra, só lembrando que domingo passado, no dia 6, nós voltamos, né, com as nossas atividades presenciais, ainda não todas, mas já tivemos nosso primeiro culto no período da manhã, às 10 horas da manhã. Foi muito bom estar ali com alguns irmãos, poder rever alguns irmãos. Ainda não podemos nos abraçar, nos cumprimentar, mas foi muito bom estarmos juntos ali na igreja, podendo louvar a nosso Deus, podendo ouvir a palavra juntos. E só lembrando, se você puder participar, quiser participar, e tiver em dúvida como está sendo essa volta, pode nos procurar. A gente vai resolver aí, tentar resolver as dúvidas. Existem os protocolos aí, tanto no Facebook como pelo WhatsApp. Então, qualquer dúvida pode nos procurar. Lembrando que os nossos cultos terão transmissões ao vivo, né, pelo YouTube. Então, aí sempre nós vamos estar colocando o link até está aí na descrição abaixo, caso você esteja nos assistindo pelo Facebook. Então, só, né, que os irmãos não deixem, né, que os irmãos possam estar sempre orando, né, pela nossa igreja, por essa volta das atividades. Aos poucos vamos estar voltando com mais programações, mas que os irmãos não esqueçam de orar pela nossa igreja, pela nossa liderança, né, para essa volta possa ocorrer tudo bem, para a honra e para a glória do Senhor. Bom, indo para o texto, nós, ao longo desses últimos meses, né, onde nós estamos aqui fazendo as transmissões, nós já fizemos 2 séries, tivemos a oportunidade de fazer 2 séries. A primeira série foi dos Felizes São, uma série baseada ali no Sermão do Monte de Cristo, onde Jesus vai estar fazendo seu sermão mais famoso, o primeiro sermão, segundo o relato de Mateus. Então nós estudamos ali um pouco das características do cidadão do reino dos céus, e a principal característica é que ele é feliz, e conversamos ali sobre felicidade, por que ele é feliz. Depois nós tivemos a oportunidade de fazer uma série de um texto muito bonito de Hebreus, capítulo 11, sobre a fé, e vimos que somos chamados a viver pela fé, e como que viver pela fé se dá, né, ao exemplo de pessoas do passado. Também foi uma série muito interessante, e hoje já vamos começar uma série sobre os 10 mandamentos. Vamos conversar um pouquinho sobre a lei do Senhor, qual que é
o objetivo de Deus com essa lei, quais são os seus propósitos, como que devemos entender e viver, né, praticar a lei do Senhor. Então, para o nosso texto de meditação, será o texto de Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Diz assim o texto, a partir do verso 1. Chamou a Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em cumprirdes. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, do meio do fogo. Neste tempo, eu estava de pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. É Deus falando para o povo, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de abrir a tua santa palavra e poder aprender mais de ti. Pedimos que o teu Santo Espírito venha, Deus, nos transformar através dessa palavra, a fim de que tenhamos a aparência de Cristo Jesus, a fim de que possamos viver uma vida pela qual o Senhor se agrada, uma vida segundo os teus propósitos. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo que eu oro e te agradeço. Amém. Bom, meus irmãos, o texto escolhido, o texto de Deuteronômio, capítulo 1, é interessante entender que esse mesmo texto acontece lá no livro do Êxodo, no capítulo 20. São os mesmos versículos, são os mesmos 10 mandamentos. Porém, o contexto e o público são contextos e públicos diferentes. E a minha escolha para a nossa meditação ser no texto de Deuteronômio é o seguinte, porque o público de Deuteronômio é um público de um povo que nasceu no deserto, é um povo que está prestes a entrar na terra prometida, um povo que está prestes a tomar posse, né, da terra de que mana leite e mel. Então esse público está próximo a começar uma nova vida, em um novo lugar, um novo jeito de se viver. E no livro de Deuteronômios, então, são palavras, são as últimas recomendações que Deus dá ao povo através de Moisés, de como viver uma vida que agrade ao Senhor, uma vida segundo a vontade de Deus. Então, eu tenho assim um apreço muito grande por esse texto, porque a gente está vivendo um momento muito parecido. Talvez não vamos viver numa nova terra, num novo lugar físico, mas nós estamos vivendo agora num novo mundo, onde existe um novo normal, onde aglomerações não são bem-vindas, onde as afeições, né, de se abraçar, se cumprimentar, também são feitas com certas cautelas. Estamos realmente pensando um novo mundo, e dentro de pensar essa nova maneira de viver, é muito importante pensarmos como viver essa nova maneira dentro, segundo a vontade do nosso Deus. Então hoje eu só quero fazer uma introdução, não será um estudo demorado, mas é simplesmente para poder apresentar esse texto para que nos nossos próximos encontros possamos realmente mergulhar de cabeça no que o nosso Deus nos ensina. Então, o texto de Deuteronômios é um texto para um povo que está prestes a entrar na terra prometida, diferente do texto de Êxodo, que é de um povo que saiu do Egito e começa a andar pelo deserto frente à terra prometida, e logo nós vamos conversar um pouquinho do porquê que são públicos diferentes. Então, nós precisamos só realmente pensar aqui quais são os personagens que existem nesse texto. Não, o primeiro personagem que temos nesse texto é o Deus, o Yahvé, é o versículo 6, né, onde ele se apresenta: olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. E lá no hebraico nós vamos ver que está escrito Yahvé Elohim.
E Yahvé Elohim significa, dá uma ideia de um Deus que tem como posse pessoal o povo de Israel. É o Deus pessoal, é o Deus único de Israel. Né? Eu sou o Senhor teu Deus. Né? Essa ideia de posse. Um povo que foi escolhido pelo próprio Deus, entre todos os povos que existiam na terra. Deus escolhe Israel para ser o seu povo, para ser o seu protegido, para ser a menina dos seus olhos. Aqui a gente já começa a ver a importância, nós começamos a ver aqui a questão do amor de Deus para com o povo, e nós somos o novo Israel de Deus. Em Cristo Jesus, nós fazemos parte deste povo, um povo escolhido de Deus. Então nós temos em Deus um Deus pessoal, um Deus que se importa conosco, um Deus que está a fim de se relacionar conosco. O nosso Deus é o nosso Yahvé Elohim, o nosso Deus, o nosso Senhor, que nos tirou do pecado, que nos trouxe para uma nova vida, uma vida segundo a sua vontade. Temos também como personagem Moisés. Moisés é uma figura extremamente importante no Antigo Testamento, porque é Moisés que vai tirar o povo da escravidão do Egito. É Moisés que vai conduzir o povo pelo deserto para a terra prometida. E é Moisés que vai fazer a mediação entre Deus e o povo. Porque quando Deus aparecia, quando Deus vinha para falar com o povo, nos diz ali que o Monte Sinai, o Monte Horebe, havia trovões, fumaça, uma nuvem, era um cenário que dava muito medo e o povo tinha medo de subir. E a ordem de Deus para o povo também é que ele não subisse, porque o povo, se subisse em pecado, todos eles seriam consumidos. Então o único que podia subir no monte para conversar com Deus, pegar a palavra de Deus e transmitir ao povo é Moisés. Então Moisés que é o responsável ali de ouvir a palavra de Deus e trazer a palavra de Deus para o povo. Hoje nós não precisamos de Moisés, nós não precisamos de pastores, não precisamos de bispos, de presbíteros e diáconos. Hoje o nosso mediador é Jesus Cristo e através de Cristo nós temos livre acesso a Deus. Para conversarmos com Deus, para ouvirmos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia, a palavra. Então nós não precisamos de um mediador carnal, de um homem. Nós temos a Jesus Cristo que nos faz essa ligação. E nós temos também, então, o Deus, o Yahvé Elohim, temos Moisés fazendo essa mediação entre Deus e o povo, e nós temos agora o povo de Israel. E esse povo de Israel, que é o público para quem Deus está passando a lei, é a segunda geração de Israel. É o povo que nasceu no deserto. Veja bem, a primeira geração, aquela geração que viu as 10 pragas, aquela geração que viu o mar se abrindo, aquela geração que entra no deserto, quando eles estavam próximos a entrar na terra prometida, eles duvidam, eles não têm fé, eles ficam com medo por causa dos povos que existiam ali na terra de Canaã. Somente Josué e Caleb confiam na promessa, e porque aquele povo não confiou, porque aquele povo não acreditou em Deus, então Deus não deixa aquela geração entrar. Ele vai dizer o seguinte: olha, somente uma segunda geração, uma geração que nasce no deserto, uma geração que confia em mim, é que vai poder entrar nessa terra. Por isso que o povo caminha pelo deserto por 40 anos. Era uma caminhada de alguns meses, mas por causa da incredulidade do povo, para que toda aquela geração pudesse morrer e surgir uma nova geração, então o povo caminha pelo deserto por 40 anos. E agora esse público, para quem Moisés está repassando a lei do Senhor, ao qual Moisés está passando a vontade de Deus para o povo na terra prometida, é essa segunda geração que nasce no deserto, uma geração que não veio do Egito. Então nós temos aí como personagens o Deus Yahvé Elohim, o Deus pessoal, nosso Deus, o Deus pessoal de Israel, Moisés, o escolhido de Deus para fazer essa interligação entre a palavra de Deus e o povo, lembrando que naquele tempo não existia Bíblia, naquele tempo não existia aqui o Facebook, as nossas lives. Então Deus levantava homens, profetas, para poder falar ao povo, e Moisés, então, é esse primeiro homem ao qual Deus vai falar ao povo, e nós temos Israel, então, essa geração, os filhos daquelas pessoas que saíram do Egito. E os 10 mandamentos, agora a gente parte para a lei de Deus.
E o que é a lei de Deus? Bom, os 10 mandamentos, a lei de Deus não se resume apenas nos 10 mandamentos. Quando nós lemos o Decálogo, né, principalmente do livro de Êxodo até o livro de Deuteronômio, nós vamos ver que existe pelo menos mais de 600 leis, onde Deus está querendo ensinar o povo a como viver, a como se portar. Né? E nós temos que entender que quando Deus manda ali esses 10 mandamentos, e a gente vai estudar mais para frente, que esses 10 mandamentos eles são divididos em 2 blocos. O primeiro bloco vai tratar do relacionamento do homem com Deus, e são os 4 primeiros mandamentos. E o segundo bloco vai tratar do relacionamento do homem com o próximo, que são os 6 últimos. E esses mandamentos e essa lei de Deus, ela não tem como objetivo de tirar a liberdade do povo. Muitas vezes nós achamos que a lei de Deus, ela quer tirar, minar a nossa liberdade, mas isso não é verdade. Não. Os mandamentos não vêm para limitar as coisas, os mandamentos não vêm para limitar a ação do homem. Pelo contrário, a lei do Senhor ela tem como objetivo de nos libertar do pecado. Assim podemos viver em liberdade, usufruindo de tudo do melhor que Deus tem para nós. Vou explicar um pouco melhor isso. O povo que sai do Egito, né, esse primeiro público para quem Deus apresenta os 10 mandamentos, é um povo que nasceu escravo e viveu a vida toda sendo escravo. Nos diz lá o texto que por 400 anos o povo ficou sendo escravo do Egito. Então é um povo que só conhecia o chicote, era um povo que só conhecia o trabalho, era um povo que só conhecia a injustiça, que só conhecia a dor, que só conhecia a maldade. Era um povo que não tinha nenhuma noção de como viver socialmente. Agora, esse povo que sai do Egito está indo rumo à terra prometida, vivendo uma liberdade, para que eles não comecem a fazer mal uns aos outros, para que eles possam viver de maneira digna, de uma maneira social, uma maneira que vale a pena. Deus precisa mostrar a esse povo, colocar ali a esse povo instruções para que eles possam usufruir da melhor liberdade. Eu lembro lá no seminário, quando conversando com um amigo que cuidou ali dos meninos, ali no dormitório masculino, e no começo, a forma que ele tinha de tratar os meninos era com a liberdade total. Quer estudar, estuda. Quer cumprir horários, cumpra. Vocês são homens, maiores de idade. Vocês sabem o que é melhor para vocês. E aí eu lembro que ele conversando comigo, ele falou assim, Lucas, não foi assim que funcionou. Precisam de leis, precisa de regras, para que com essas leis e essas regras eles possam realmente usufruir do melhor do que o seminário possa dar, para que eles possam realmente crescer e aproveitar aquilo da melhor maneira. Sim, as regras de Deus, as leis de Deus não são para limitar as nossas ações, mas elas têm como objetivo de nos libertar dessa coisa errada que existe no nosso coração, para que possamos usufruir do melhor que ele tem para nós. Então a lei do Senhor ele tem um caráter pedagógico. Né? A lei do Senhor tem como o objetivo de ensinar um grande grupo de escravos a como viver em liberdade, como viver de uma maneira social, obedecendo à vontade de Deus. Então a lei de Deus, também vemos na Bíblia outra palavra, a lei de Deus, como sendo a palavra de Deus ou a vontade de Deus. Né? Tudo isso se resume em intimidade, se resume ao melhor que Deus tem para nós. E Josué, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus vai exortar a Josué a seguir a lei de Deus para que ele seja bem sucedido em tudo quanto fazer. O que Deus está dizendo? Olha, Josué, viva conforme a minha palavra, viva conforme a minha vontade, ande em intimidade comigo, para que você possa ser bem sucedido em tudo quanto você for fazer. Mas veja bem, ter intimidade com Deus, andar na vontade de Deus, muda completamente a nossa perspectiva de vida. Então, ser bem sucedido em tudo quanto fazer, não é ser bem sucedido segundo o padrão deste mundo, mas é ser bem sucedido segundo o padrão do nosso Deus. Como nós já falamos, que a vontade de Deus, o padrão de vida do nosso Deus, ele é bom, perfeito e agradável. E outro texto muito interessante que vai falar a respeito da lei do Senhor é no Salmo 1.
E no Salmo 1 vai dizer que um homem é feliz, essa felicidade que jamais acaba, uma felicidade que transborda. O homem é feliz quando ele medita na lei do Senhor, ou seja, quando ele está em contato constante, quando ele fica dia e noite ali em intimidade com Deus, buscando entender, conhecer a Deus. O homem que faz isso, ele é um homem feliz, uma felicidade que não tem fim. E é interessante que esse homem que medita na lei do Senhor, ele tem em contradição o homem que anda segundo a vontade do mundo. E a gente vai ver que o homem que anda segundo a vontade do mundo tem como seu fim o ser como palha que se dissipa pelo vento. Mas aquele que medita na lei do Senhor, ele é como uma árvore que tem profundas raízes, uma árvore que não se abala, uma árvore que no seu devido tempo dá o seu fruto. Então a gente está vendo que a lei do Senhor, ela não tem como objetivo de limitar as nossas ações, ela não tem como objetivo me prender, pelo contrário, a lei do Senhor ela tem como objetivo de me libertar, ou seja, para que eu possa ser bem sucedido, para que eu possa ser feliz. Sim, é esse o objetivo de Deus quando Ele apresenta os mandamentos para o povo e para nós. É isso que nós temos que pensar, que a lei do Senhor não tem como objetivo querer minar, querer proibir a gente fazer coisas. Não, a lei do Senhor é para que possamos ser bem sucedidos, a lei do Senhor é para que possamos ser felizes. Bom, vamos só entender o contexto, né, onde Deus está apresentando então a lei, os 10 mandamentos para o povo. Lá no final do Gênesis, nós vamos ver que Israel, né, Jacó, que tinha mudado seu nome para Israel, ele muda para o Egito, né, José, seu filho, já estava lá, José era o segundo homem mais importante do Egito, e por causa da fome, então, Jacó vem com seus outros 11 filhos e filhas e netos, vão para o Egito, para morar no Egito, e o faraó dá a terra de Gósen, que era uma terra muito boa para eles morarem, para eles cuidarem das ovelhas e outras coisas. E nos diz o texto, quando nós começamos a ler o livro de Êxodo, nós vamos ver que morre José, morre o faraó, surge um novo faraó, morre aquele faraó, surge outro faraó, morre outro faraó, até que vai surgir um faraó que não conhecia a história de José, que não conhecia a história daquele povo de Israel que estava morando no Egito. Então esse novo faraó que não conhece a história de José, ele tem como ideia o de escravizar o povo de Israel. E nos diz o texto então que aquele povo de Israel se torna escravo no Egito por 400 anos. 400 anos de chicote, 400 anos de violência, de servidão, de uma vida difícil. Até que Deus ouve o clamor do povo e manda um homem chamado Moisés, que para vir até o Egito, libertar o povo da escravidão. Então, através das 10 pragas, olha que interessante, as 10 pragas mandadas por Deus têm como objetivo de ensinar para o povo de Israel que o Deus, o Yahvé Elohim, era o Deus verdadeiro, um Deus poderoso, mais poderoso que os deuses do Egito. Veja bem que os egípcios eram um povo politeísta, um povo que tinham vários deuses, e o povo de Israel, ele conhecia, acreditava no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas existia ali naquela consciência coletiva de Israel que o Deus deles era um Deus fraco, porque eles eram escravos do Egito. E os deuses do Egito eram os deuses fortes. E a gente vai conversar isso nos primeiros mandamentos, na relação do povo com Deus. Então, Deus, ele, nas 10 pragas, ele tem como objetivo atacar divindades egípcias para mostrar ao povo que ele é o verdadeiro Deus. Por exemplo, a primeira praga do Egito é a água em sangue, o Nilo. E o Nilo, para os egípcios, era o Deus um Deus muito importante, porque as águas do Egito é que proporcionava que as terras fossem férteis, que pudessem ter plantações, e agora aquela água que trazia vida se torna em sangue e agora acaba trazendo morte. A última praga também, por exemplo, a morte dos primogênitos, onde vai morrer os primogênitos de todos aqueles dos egípcios, morre também o primogênito do faraó. E o faraó é tido como um deus para os egípcios, é a encarnação de um Deus. Então Deus está querendo mostrar para aquele povo que ele era o verdadeiro Deus, e através das 10 pragas, então, o faraó acaba cedendo, libertando o povo,
E o povo, quando começa então a caminhar pelo deserto, no deserto que nós temos ali um calor muito grande durante o dia e um frio muito grande durante a noite, nós vemos que Deus está presente do povo, mandando uma coluna de fogo para proteger do frio e uma coluna de nuvem para proteger do sol. Deus continua provando o seu poder, o seu cuidado com o povo ao abrir o Mar Vermelho para que o povo pudesse passar. Deus prova o seu cuidado para o povo, mandando maná, tirando água de pedras. E mesmo Deus se fazendo presente, provando o amor e o seu poder, na hora que o povo está para entrar na terra prometida, aquele povo não acredita em Deus. Eles não acreditam que eles vão poder ter posse daquilo. Então Deus, ele fala para aquela geração: olha, vocês não confiaram em mim, somente Josué e Caleb confiaram, então somente Josué e Caleb vão poder entrar na terra prometida, vocês vão ficar caminhando pelo deserto por 40 anos, até que surja uma nova geração que vai entrar na terra prometida. Então é essa nova geração, uma geração praticamente nascida no deserto, que está prestes a entrar na terra prometida. É para esse povo que Moisés então dá suas últimas recomendações de como se comportar, de como eles deveriam viver naquele lugar prometido por Deus. É interessante que no texto que nós lemos, Moisés deixa muito claro para aquele povo que Deus fez a sua aliança com aquele povo e não com seus pais. E quando Moisés está falando dos seus pais, ele está fazendo uma citação lá dos patriarcas de Abraão, Isaac e Jacó. A promessa de Deus para Abraão, Isaac e Jacó era uma promessa de uma terra prometida. E essa terra prometida agora já estava dando para a sua descendência. Agora essa aliança de como se comportar, como seguir as leis, era uma aliança que Deus estava fazendo com aquele povo. Então aquele povo não poderia se apegar à aliança feita no passado para os patriarcas, mas eles deveriam se pegar na aliança feita ali agora, naqueles mandamentos de como eles deveriam agir e como eles deveriam se comportar. Lucas, legal. O que isso tudo tem a ver comigo? Como isso tudo tem a ver para a minha vida? Por que é importante eu assistir essa nova série? Por que é importante eu meditar nesse texto de Deuteronômio? Bom, primeiramente, nós somos chamados a viver segundo a vontade de Deus. E viver segundo a vontade de Deus é confiar em Deus, é viver pela fé. Veja bem que nós obedecemos a Deus, veja bem que nós confiamos na vontade de Deus, fazemos isso não para alcançarmos algo. Tá? A gente não obedece à lei de Deus, nós não vivemos segundo a vontade de Deus para receber algo. Não é isso. Mas nós fazemos isso em resposta, em gratidão por já termos recebido algo. Sim. Então é importante conhecermos a vontade de Deus, é importante viver segundo a vontade de Deus, para que possamos realmente agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, pela vida em Cristo Jesus que nós temos. É importante conhecermos a vontade de Deus, porque a lei de Deus ela é boa. Somente através da palavra de Deus, através da lei de Deus, é que podemos viver uma vida que faz sentido. Jesus ele diz que ele veio ao mundo para nos dar uma vida, e uma vida que completa, uma vida que é abundante. Sim, somente vamos conseguir viver segundo a vontade de Deus, uma vontade que é boa, perfeita e agradável, a partir do momento que conhecemos a lei de Deus, que conhecemos a sua vontade, e assim podemos viver. Mais uma vez, obedecer a lei de Deus não nos dá a salvação. Tá? Nós não obedecemos para receber algo, mas nós obedecemos porque nós já recebemos a salvação, a vida em Cristo Jesus. E se seguimos a lei de Deus, nós temos a certeza então de viver uma vida sólida, uma vida sobre a rocha, uma vida que pode nos ajudar nas mais diferentes situações. Sim, uma vida que é feliz. Uma vida diferente das pessoas que seguem o rumo, o percurso desse mundo cruel. Como nós já dissemos, pessoas que são comparadas com a palha que o vento dissipa. Então, que possamos realmente, meus irmãos, nesses próximos 10 encontros, onde estudaremos cada um dos 10 mandamentos, possamos realmente aprender a entender o que significa cada um, para que possamos viver cada vez mais dentro da presença de Deus, usufruindo do melhor que o nosso Deus tem para cada um de nós. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, muito obrigado, Senhor, por esses minutos que tivemos aqui na Tua presença. Obrigado, Deus, porque temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e podemos aprender mais de Ti.
Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco nesses nossos próximos encontros, onde estudaremos os 10 mandamentos. Entendemos, ó Deus, que a tua lei não é para nos privar, não é para nos escravizar, mas pelo contrário, a tua lei ela tem como objetivo de nos libertar da escravidão do pecado para podermos usufruir do melhor que o Senhor tem para cada um de nós, que possamos realmente viver, que possamos realmente viver segundo a tua vontade, obedecendo aos teus mandamentos, para termos o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Cuide de nós, cuide de cada um dos meus irmãos que permaneceram comigo, estão nos assistindo, que estão orando comigo nesta noite. O Senhor conhece o coração de cada um, os medos, que o Senhor possa estar realmente trazendo paz, consolo para cada um de nós. Em nome de Cristo que eu oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, um grande abraço, que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.